molecado, tudo bem com vocês? Gente, a gente tá aqui em mais um vídeo tentando trazer práticas para o seu dia a dia aí da sua organização, seja ela pública ou privada. Então hoje a gente vai falar sobre um conceito que é novo, tá? Talvez vocês já tenham ouvido de 3S, 5S, mas hoje a gente vai trazer o conceito de 8S. E o que é 8S? Quando ele surgiu? Conta um pouquinho pra gente. E como ele pode ajudar a minha empresa também na prática. Então é o seguinte, o 8S ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial no Japão, porque os japoneses foram muito atingidos e eles precisavam se organizar e se recuperar. E para que eles pudessem se recuperar, falando financeiramente em relação ao capital, eles tinham que fazer mais com menos, tinham que ser mais produtivos. E esse método também ajuda a essa questão de disciplina e de organização. Então, foi quando surgiu os 5Ss, né? E o que significa S? Então, o S significa capacidade de apreciar, de avaliar e de melhorar. Nada mais é do que o senso. Quando você diz uma pessoa tem um senso de disciplina, um senso de limpeza, um senso de organização, quer dizer que aquela pessoa tem a consciência para fazer aquilo. Então, são sensos simples, que no dia a dia muitas vezes a gente nem dá valor, mas que fazem toda a diferença em relação ao clima dentro da empresa, dentro da organização de vocês. Então, vamos lá? O primeiro S é o que a gente chama de seiri, do japonês seiri significa utilização. Esse senso, ele faz a gente refletir, apreciar, pensar que dentro da nossa organização a gente deve manter apenas aquilo que for necessário. Isso a gente pode utilizar para tudo, em relação a pessoal, em relação a maquinário, em relação a informação. Hoje em dia a gente vive na era da informação. Para que a gente está com tanta informação às vezes, principalmente em forma de papel, em cima do nosso birô, em forma de até materiais que a gente não utiliza na nossa sala e que acaba deixando o ambiente bem pesado. Então, esses sensos japoneses, eles trazem essa reflexão em relação a coisas simples, mas que impactam até na nossa saúde no ambiente de trabalho. Então, o primeiro, que é o seiri, utilização, é como eu falei para vocês. Ele diz que a gente deve apenas manter aquilo que a gente utiliza, porque ele entende que o que a gente tem a mais, aquilo ali se torna um desperdício, um custo para a empresa. E de fato é. Então, utilização. O segundo senso, que se chama seiton, ele é o senso de ordenação. Então, depois que você viu que realmente é útil para a sua empresa, agora você vai ordenar, você vai organizar em ordem alfabética, organizar por cores, por tamanhos. Então, a gente fez um projeto uma vez que era numa indústria, na verdade, uma produção de aço e de alumínio, e lá estava tudo bem bagunçado, não existia nenhum tipo de padronização. E aí a gente criou uma ficha, que era uma ficha dos 8S, onde a gente poderia exercitar aqueles sensos. E inicialmente a gente foi começando passo a passo, primeiro de utilização, depois o de ordenação e assim sucessivamente. Então, vamos lá, ordenação. O terceiro senso, seiso, ele parece simples, e é simples, mas ele traz um bem-estar pra gente, que ele significa o senso de saúde, o senso de limpeza. Então, nada mais é do que você manter o seu ambiente limpo e arejado. Gente, isso aqui é tão simples, mas que muitas vezes eu já cheguei em tantos ambientes de trabalho que tinham sujeiras, lixo, o pessoal não limpava, e isso traz para o ambiente uma carga muito pesada, isso é muito ruim. Então, vamos tentar manter sempre o nosso ambiente de trabalho limpo. E como diz aquela frase, né? A melhor maneira de manter limpo é não sujando. E se sujar, colocar as coisas no seu devido lugar. Eu também trabalhei em algumas empresas em que nas copas, principalmente, né? A gente tinha uma política de RH, dentro de recursos humanos geralmente se trabalha isso, para que a gente pudesse manter sempre um ambiente limpo e de qualidade. Bom, gente, o quarto senso é o seiketsu, ou seja, o senso da saúde. Poxa, Adriana, você não acabou de falar de limpeza, que limpeza trazia saúde e tudo mais, bem-estar? Sim, mas isso aqui vai muito além da limpeza em si. Vai em relação ao ambiente de trabalho, em dois sentidos. Primeiro, no sentido de temperatura, meio ambiente. Será que aquele ambiente ele é insalubre? Será que aquele ambiente está bem arejado? Eu já fui em alguns escritórios e até escritórios modernos e me lembro que muitos não tinham janela. Isso era muito ruim, era em Alcatifa e tinha muitos funcionários que tinham alergia e sofriam bastante com aquele ambiente. A questão das cadeiras, a questão da ergonomia no trabalho. Então, o seiketsu, ele faz a gente refletir sobre exatamente isso. Shitsuki. Shitsuki quer dizer autodisciplina. Tem até uma frase que diz que você ter disciplina é você ter respeito a si próprio e aos outros. O que, Adriana, a si próprio e aos outros? Se eu tiver disciplina, não vou impactar em ninguém.
Depende. Você pode impactar positivamente ou negativamente. Dentro da empresa, se você não tem disciplina para cumprir suas tarefas, cumprir seus prazos, cumprir suas metas, você vai acabar impactando no resultado da empresa e isso pode ser muito ruim para você, pode causar até uma demissão, né? E a gente sabe que para aquelas pessoas que são servidores públicos, que não tem essa questão de demissão, mas tem a questão da improdutividade, realmente da ineficiência. Então, é muito importante que, independente da gente ter meta ou não, parta da gente essa proatividade de fazer as coisas e que não deixe de realmente se esforçar ao máximo de tentar. Se não conseguiu, tenta se reciclar, tenta buscar conhecimento, mas sempre coloque uma meta e busque aquilo incessantemente. Aquela dieta que você quer fazer e nunca consegue, comece tentando exercitar a autodisciplina nas pequenas coisas do seu dia a dia. E você vai ver como, se você levar isso para o seu ambiente de trabalho, vai lhe trazer pontos muito positivos em relação à equipe, em relação a tudo. Você pode ser do diretor, do presidente da empresa até um operador, mas se você for pontual, se você cumprir as suas atividades com excelência, você vai ser destaque com certeza. Então, é isso que diz o senso da autodisciplina. Vamos para o próximo senso? O senso 6, Shikara Yaro, ele é o senso de determinação e união. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que desde o presidente, da parte mais alta da empresa até a parte mais baixa, ele tem que demonstrar motivação, união, trabalho em equipe. Não adianta você querer realizar algo sozinho na sua vida. Não adianta, a gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, em equipe. Então você sempre tem que ter esse senso de união, de que fazer com o time é muito melhor, entendeu? É feito aquele dizer que diz, sozinho eu posso ser mais forte, mas em grupo eu vou muito mais longe. E é por aí. Então, para você ir longe, você precisa ter esse senso aqui de determinação e união. Isso aqui caracteriza muito o gestor que é líder, o gestor que gosta de trabalhar o comportamento pessoal, que, enfim, gosta de trabalhar motivado, que se você bate uma meta, você traz uma recompensa com a equipe, não necessariamente em dinheiro, mas assim em viagens. Então, isso aqui funciona e é muito importante para que o clima da empresa não fique triste, para baixo, mas que sempre tenha uma motivação para que os objetivos, tanto os pessoais, sejam atendidos, quanto os profissionais dentro das organizações. Shido. Gente, como eu já falei para vocês em vídeos passados, é muito importante que a gente invista em pessoal. E esse senso aqui, ele nada mais fala do que o senso de educação, treinamento. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre produtividade, competitividade, sobrevivência no mercado, em ambiente de incerteza, procura aqui no nosso canal e dá uma olhada que você vai dar uma mergulhada maior em relação a isso. Mas o que esse senso quer dizer é que você precisa ter pessoas capacitadas e treinadas para que a sua organização possa galgar um outro nível, que a gente possa ampliar o conhecimento. Até porque aquelas pessoas que não gostam de se reciclar, que não gostam de estudar, elas são resistentes, elas são engessadas e elas acabam atrapalhando de fato a criatividade, o engajamento das outras pessoas. Então é muito importante estar atento a isso. E por fim, o Setsuyaku, ele significa senso de economia e combate a desperdícios. Então, o que é que isso quer dizer? O próprio nome já diz. Vamos fazer uma campanha na nossa organização para acabar com os desperdícios. Os desperdícios, eles atrasam a empresa, eles pesam a empresa, eles impedem que a empresa siga em frente. Então, não só empresas, organizações, né? Então, a gente tem que trabalhar em favor ao desperdício para que a empresa possa ser mais leve, possa caminhar e conquistar novos patamares. Então, gente, como vocês perceberam, os sensos, eles são coisas muito simples. Eles têm origem japonesa, né? Isso mostra para a gente como os japoneses são disciplinados, como eles gostam de trabalhar com prazo, como eles são realmente dedicados naquilo que eles fazem. Mas eles não deixam de cuidar das pessoas, não deixam de ver a questão da saúde, entendeu? De cuidar das pessoas, isso é muito importante. E também a questão de união e também desperdícios. Então, esses são os 8 sensos. E como isso pode ajudar a minha empresa, Adriana? Bom, eu acho que fica bem claro. Se você fizer um trabalho de 5S dentro da sua empresa, um trabalho de conscientização, sabe? Dentro da área de gestão de pessoas, fazer algum programa de limpeza, eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza, vocês estão me escutando aí, alguém de vocês já trabalhou em alguma empresa que tinha vários impedimentos, que o clima organizacional não era legal, que você via muito desperdício, perda de tempo. Então, tente exercitar os 8S. Comece de casa, comece dentro do seu quarto,
que aí você depois vai me dizer, realmente, Adriana, eu realmente consegui viver melhor depois de aplicar essa metodologia antiga, mas que tem muita utilização nos dias de hoje. Bom, então você deve estar se perguntando, como eu devo fazer isso na minha organização? Gente, o primeiro passo é você buscar se reunir com a diretoria e com um grupo de gestores, apresentar o projeto, trazer a viabilidade e mostrar o quanto ele é simples e que pode ser de fato aplicado. Então, você primeiro faz o convencimento da alta gerência. É muito importante também que você escale uma pessoa que vai ser o embaixador dos 8S. Quem é que vai ficar acompanhando essas práticas nas áreas? Quem é que vai ficar acompanhando a evolução dessas atividades? Então, é o que a gente chama de o embaixador dos 8S, certo? Logo em seguida, é importante que haja um treinamento dos setores dentro desse método, certo? Dos 8S, para que as pessoas conheçam, entendam um pouco e não só fiquem naquele blá blá blá, naquela conversa de corredores dentro da organização. Então é importante que você treine as pessoas para que elas tenham ciência daquilo que vai ser implantado, certo? Mais um passo importante é a divulgação, para que toda a empresa possa respirar esse conceito, que é o que a gente chama de a gente fazer um mergulho na divulgação do assunto, certo? E logo em seguida, a gente vai fazer, o embaixador vai fazer a auditoria para saber se os resultados foram de acordo com o esperado. Depois disso, vai ser apresentado os ganhos para a empresa. Então, gente, como vocês perceberam, é muito simples e é fácil de fazer. E agora vocês já sabem como fazer isso na prática. Então, não deixem de treinar, não deixem de testar e de tentar colocar os 8S em prática, tá bom? Conto com vocês no próximo vídeo.